Colegas, nós estamos vendo nesse percurso o quanto os estudos sobre a histeria são fundamentais para o desenvolvimento da clínica e da teoria psicanalíticas, consideradas até hoje como matriz clínica freudiana. Então, o que Freud traz da histeria para a psicanálise ou para pensar a teoria psicanalítica? Vejamos bem. Freud, ainda quando estudante, ele ouve falas do médico Joseph Breuer. Vai acompanhar o médico Joseph Breuer, né, em atividades e ouviu falar sobre as histéricas e que ele tratava, de que certa vez ele havia usado a hipnose como forma de alívio dos sintomas dessas histéricas. É sob essa referência que Sigmund Freud vai a Paris estudar com Jean-Martin Charcot e vai observar Charcot em suas aulas, que eram espécie de exposições públicas, produzindo esses sintomas e retirando de pacientes. É importante mencionar que neste momento o Freud ele não estava ali meramente passivo. Ele estava pensando para além daquela encenação com a hipnose, o que havia, o que produzia, seria capaz de produzir ou retirar aqueles sintomas. O Joseph Breuer, ele estava preocupado naquele momento em demonstrar que a histeria ela não era nem loucura, nem simulação. Mas Sigmund Freud ele ia além. Ele queria pensar qual era a causa daquela afecção. Bem, colegas, nesse momento a gente chega a um ponto importante. Primeiro, a histeria ela não tem como causa o útero. Ela não será algo exclusivamente feminino. Segundo, ela passa a ser um tipo de neurose, uma doença dos nervos, como se dizia à época, dos nervos. Veja, mas para além disso, se esses sujeitos eles estavam numa condição normal, em que esses sintomas podiam ser provocados ou não, como sujeitos que já estavam adoecidos e esses sintomas podiam ser retirados ou não, quando eles estavam sob a hipnose, ou seja, sem o domínio da chamada consciência, o Freud vai levantar algumas questões. A primeira delas é que vai existir um outro estado mental para além da consciência e que será possível acessá-lo. Mas que estado é esse e como acessá-lo? Se nós observarmos, aqui nós estamos nos aproximando dentro da teoria psicanalítica do que virá a ser o inconsciente. Toda a teoria que o Freud vai desenvolver e que posteriormente será desenvolvida por outros psicanalistas acerca do inconsciente. Mas nós podemos considerar que o germe está aí, na observação das histéricas, a partir de quê? Da hipnose aplicada por Charcot e outros médicos da época, em que retiravam esses sujeitos do estado de consciência e saindo desse estado de consciência, algo poderia ser produzido como sintomas, mas através de uma sugestão hipnótica,
E esses sintomas também poderiam ser retirados a partir de uma sugestão hipnótica. Então, se há esse estado, como acessá-lo para além da hipnose? Seria possível? É sobre isso que a psicanálise vai se debruçar. São as histéricas ou o seu olhar para com as histéricas que o Freud vai desenvolver essas teorias acerca do inconsciente e de como acessar esse estado que está para além da consciência. E não só. O Charcot ele vai dar uma grande contribuição nesse sentido, porque ele vai colocar a origem da histeria em um trauma. Ora, naquele momento ele estava recebendo pacientes que vinham com traumas sofridos em acidentes de trabalho, a espécie de quê? Das ferrovias que estavam sendo construídas. Nós estávamos ali, na época, de um desenvolvimento férreo industrial maciço na Europa. Com pouco que cuidado em relação aos empregados. Então, era muito comum os acidentes de trabalho, de acidentes que levavam que a óbitos, a perdas enormes físicas. Então, ele estava recebendo em sua clínica, no hospital, tanto homens quanto mulheres, que, em determinado momento, ao sofrer determinados traumas, eles passaram a ter esse tipo de funcionamento neurótico histérico, colocando a histeria dentro do campo da neurose. A grande questão que o Freud vai levantar é que, olhando para aquelas mulheres vienenses, que a maior parte vinham de uma alta burguesia, de média para alta burguesia, as mulheres que ele e o Joseph Breuer passaram a atender, que trauma era esse? Elas não estavam na mesma categoria que os trabalhadores que eram atendidos na França. Elas não eram mulheres que estavam lidando com situações diárias de cunho violento, traumático violento, com acidentes de trabalho, não tinham qualquer histórico desse tipo. Então, resta uma pergunta: qual a origem desse suposto trauma que provoca o estado neurótico histérico, a histeria? Aqui nesse momento, o Freud, Joseph Breuer e outros não estão olhando para outros estados neuróticos, apenas o histérico. E essa vai ser a questão sobre a qual o Freud vai se debruçar e que vai promover o rompimento dele com Joseph Breuer, e que é o cerne da origem da teoria sexual freudiana. Mas bem, nos estudos sobre a histeria de Joseph Breuer e Sigmund Freud, e temos que observar que esse livro é de autoria dos dois, nós vamos ter alguns casos que vão chamar a atenção no que concerne o que são casos clássicos e casos basilares, pilares para o desenvolvimento da teoria psicanalítica. Mais uma vez, lembrando aos colegas que a clínica precede a teoria. Na psicanálise, sempre a clínica precedeu a teoria. A teoria, ela é elaborada a partir de quê? Das observações clínicas realizadas. Bem, dentre esses casos, o caso clássico chamado de caso, por alguns, de caso fundador da psicanálise, é o caso da paciente Berta Pappenheim,
ou conhecido como o caso Ana O. A Berta, ou a Ana O, como consta nos estudos sobre a histeria, foi uma mulher da burguesia vienense atendida por Joseph Breuer em 1882. Veja, dentro desse contexto histórico da segunda metade do século XX na Europa, nós estamos lidando com um crescimento da burguesia e de valores morais relacionados a ela. Esses valores morais burgueses colocam a mulher no âmbito privado, no âmbito de uma repressão feminina, que é uma repressão moral e é uma repressão também sexual. O caso Berta Pappenheim vai ser um caso icônico, porque nesse caso, em tantos outros na época, o Joseph Breuer, ele usava a hipnose. E a partir do uso da hipnose, ele vai perceber que o quê? Que essas pacientes falavam algo que estava para além da consciência e que essa fala, ela podia aliviar os sintomas. Falando, relembrando fatos da sua vida e falando sobre eles no movimento de recordar e narrar, ou seja, falar, essas pacientes elas chegavam ao que se chamava de alívio. É o que o Breuer chamou de método catártico. A espécie da catarse grega que nós vamos encontrar nas tragédias gregas, já tão bem mencionada pela literatura acerca disso. Então, os estudos sobre a histeria, eles fundamentalmente vão lançar luz a esse movimento do recordar, do narrar, ou seja, falar sobre essa recordação e o alívio que isso proporcionava, o método catártico, a catarse através da fala. A Ana O será um caso emblemático dentro dessa literatura da histeria e um caso emblemático, né, dentro desses pilares da psicanálise, porque será ela que vai cunhar o termo talk cure. Aliás, será cunhado a partir dela. Ana O é uma mulher que, dentre os seus sintomas, ela esquecia a sua língua mãe, o alemão, e ela passava a falar em inglês, a moda dos romances que se lia à época. Veja, não é à toa que ela, ao falar, ao lembrar, narrar e aliviar, vai dizer ao Breuer que o quê? Que aquilo foi uma espécie de talk cure, em inglês, cura pela fala, em que falar sobre essas recordações, elas causavam uma espécie de limpeza de chaminé. Veja só, limpar através da fala, o alívio, a substância que pode sair após a limpeza. Então, essas imagens construídas da limpeza da chaminé e da cura pela fala vão chamar a atenção e vão ser base para o desenvolvimento da psicanálise, porque recordar faz com que esse sujeito narre e narrar faz com que esse sujeito alivie os sintomas. O grande ponto aí vai ser como recordar. E depois de aliviar, o que fazer com essas recordações? Esses pontos são principais para o desenvolvimento dos estudos da neurose,
que virão após isso, os casos clássicos. Mas agora nós vamos ficar com o falar alivia os sintomas. Então, o caso da Ana O, da Berta Pappenheim, vai ser fundamental não só para isso, mas também para perceber um fenômeno que é algo que só se observa dentro da clínica psicanalítica, que é o fenômeno fundador da clínica, que será o que? O fenômeno da transferência.